Você já se perguntou quantas orquídeas existem no mundo? Esse número é absurdamente grande. Quando eu comecei a colecionar, eu não fazia nem ideia que era isso tudo. Mas hoje, esse número beira 50 mil espécies espalhadas pelo mundo. Só no Brasil são 3.500 mais ou menos. A questão é que, assim, muitas ainda estão escondidas nas florestas e ainda estão para ser descobertas. Então, esse número só vem crescendo. Fora todos os híbridos que as pessoas, os floricultores, as orquidários produzem a partir de laboratório com sementes, com reprodução in vitro. Então você consegue uma, um aumento muito significativo desses 50 mil que já existem. Mas espécie atualmente ficaria nisso. Naturalmente, quais as orquídeas que você mais encontra em mercado hoje em dia, sabe? Então a ideia é essa, fazer um vídeo com top 10, onde as 10 mais orquídeas são encontradas com mais facilidade no mercado. São as que eu encontro e que eu acredito que vocês também devem estar encontrando por aí. No top 10, eu classifiquei os epidendros. Eles não são muito comuns de serem encontrados em mercados, por exemplo, mas em algumas floriculturas, em hortos, você até encontra ele. Existem muitas outras que você não vai encontrar, mas ele vocês ainda encontram. Com alguma dificuldadezinha vocês já conseguem encontrar. É, Esse gênero, né, dos epidendros, ele é muito importante na história das orquídeas, porque eles possuem mais ou menos uns 1.400 exemplares de espécies. E esse número já foi muito maior, até porque esse gênero foi um dos primeiros a catalogarem as orquídeas em si, né? Então muitas outras faziam parte desse gênero e hoje, com novas tecnologias, com novos estudos, essas orquídeas foram sendo classificadas em outras famílias, outros gêneros. Então isso mudou um pouco, ele diminuiu, mas de qualquer forma não deixa de ser importante. O que é, Como você cultiva ele? O cultivo dele é bem simples, né? Você consegue ter um cultivo tranquilo com ele. Ele é de fácil manutenção. Você consegue estar mantendo uma rega nele com 2 vezes por semana, porque ele não curte muito ter, né, o substrato encharcado, né? Então ele precisa ter uma boa drenagem no vaso e ele prefere assim vasos de cerâmica, tá vendo? E aqui eu optei por botar aquela mistura de cascas de pinos, tá vendo aqui? Com carvão, pedrinhas de carvão. No caso dessa planta, eu optei por botar embaixo um pouquinho menor essas cascas. Em cima ficaram essas para poder não abafar as raízes, né? Embaixo elas estão um pouquinho menores, para poder também reter um pouquinho de água. Nada em excesso, porque também, senão eu vou acabar vindo a apodrecer. São plantas que geram algumas hastes assim, tá vendo? E vão sucessivamente dando as folhas. E normalmente suas flores saem de uma haste, de um pendão para o alto, no topo dela, e forma como se fosse um buquezinho de flores, né? Pequenas. Nessa, no caso, era uma planta com flor rosa e veio a dar já a flor. E quando eu a plantei, eu optei, por exemplo, por não usar o esfagno, para evitar reter muita umidade nela. E do jeito que ela ficou, ela se desenvolveu. Aqui, por um acaso, ela brotou na lateral. Eu não esperava nem que aparecesse aqui, mas ela cresceu. E ela tá bem vistosa, bem verde. E aqui na ponta é outra curiosidade. Geralmente, quando acaba a floração da planta, o ideal é que você corte as hastes da flor, né? Não sei se você consegue ver. Aqui existe um cortezinho. E a partir desse corte, geralmente surgem novos cakes, que aqui você poderia estar fazendo muda. Nesse caso, ela não deu raiz em número, né? Numerosas raízes. Ela só tem uma, então não adianta sair cortando aqui, porque eu não tenho garantia de que a muda vai se sustentar e sobreviver. Então é necessário que ela dê uma haste um pouquinho maior que essa e algumas raízes brotando dali, para você poder, enfim, tirar e plantar em outro local. A floração dela não é muito difícil, você consegue estar vendo ela florescer e, e ela fica no top 10 com relação a isso. Nem toda a loja vende, mas você consegue encontrar ela de vez em quando
e ela é uma planta de fácil cultivo. Mantenha ela numa meia sombra, ela não gosta de sol intenso, mas que você consegue estar fazendo a manutenção dela com 2 regas ao longo da semana. Essa plantinha, ela se chama Papilopedium. Então, ela não era comum antigamente, a gente quase não encontrava elas em lojas venderem. Só que elas, de um tempo para cá, ela ganhou fama e ganhou notoriedade no ramo de orquídeas, né? E isso fez com que ela começasse a aparecer nos mercados. Ela não era tão comum e agora ela está ganhando um espaço legal, e diversas unidades dela a gente já começa a encontrar. Ela é conhecida muito popularmente como orquídea sapatinho. A flor dela se assemelha a um sapatinho de verdade. Então, ela acaba sendo muito lembrada por isso, e ela tem uma beleza peculiar, porque ela é diferente de outras plantas, de outras flores, das orquídeas mesmo. Então é um gênero muito específico. Hoje, esse gênero gira em torno de umas 95 a 100 plantas, espécies, né? Então, ela está começando a ganhar espaço. Ela é uma planta de extrema facilidade no cultivo, e as flores dela duram muito. Então isso está tornando ela muito apreciável, né? Então acaba com que muitas pessoas comecem a vê-la sendo vendida. Ela costuma dar uma haste floral, e nessa haste geralmente vem 2 ou 3 botões. Em cada botão, uma flor, naturalmente, e as flores são grandes. Próximo dessa aqui, ela tem pelo menos o dobro de tamanho. Então são flores grandes, apesar do porte pequeno da planta. E ela tem um fácil cultivo, tratamento. Nela, diferente da anterior, eu optei por um substrato mais com maior retenção de água, de líquido, né? Porque, diferente de outras orquídeas em comum, ela não possui forma para drenar água, para armazenar água, perdão. Então, se eu botar um substrato que drene muito rápido essa água, ela rápido vai secar, e essa planta não pode secar. A gente aprende muito que as orquídeas não podem estar encharcadas. Essa não é diferente, ela não pode estar encharcada. Mas diferente das outras, essa tem que estar sempre úmida, porque se você interromper essa umidade dela, isso atrasa a floração, isso pode tornar a planta doente. Então é necessário que a gente sempre mantenha ela úmida. Um substrato onde tenha esfagno, até um pouco de própria terra, porque elas são geralmente terrestres. Então quando você faz uma mistura com esfagno, terra, a própria casca de pino mais fina, menor em tamanho dela, você consegue fazer com que a água fique mais retida no vaso. Então é melhor que você consiga essa drenagem mais lenta para essa planta. Jamais deixar ela encharcada ou empoçada, mas você precisa sempre estar mantendo ela úmida para você conseguir ter a floração dela. Ela aqui é uma planta e ela vai dando vários outros brotos do lado e vai começando a formar a torceira. Então ela vai se desenvolvendo, e ela sai uma e sai outra, e ela vai ganhando corpo e vai fazendo uma torceira. E ela é assim que funciona. Então o cuidado maior com essa planta é a não exposição ao sol direto, né? Ela pode ficar numa claridade boa, mas de forma que o sol não incida diretamente. A água é o maior vilão dessa planta. Você tem que estar sempre acompanhando a rega dela. Ela nunca pode secar. Cuidado para também não afogar ela. No top 8, a gente pode encontrar com muita facilidade já as cateleias vendendo nos hortos e orquidários. Ela é a queridinha do brasileiro, né? Todo orquidário, todo orquidófilo gosta muito das cateleias. Então, tem esses 2 exemplos aqui no vídeo, porque você provavelmente já viu alguma flor parecida ou semelhante a essas aqui. E elas são de um extremo cultivo fácil também. Existem milhares de híbridos no mundo. Ela é uma planta de fácil, como é que eu posso dizer? Fácil manuseio. Então, nos laboratórios, eles fazem com muita facilidade
fecundações a partir das sementes, a partir da planta, e você consegue tornar ela muito fértil. Você acaba gerando muitos híbridos, umas misturas de diversas cores. Então você acaba tornando essa planta altamente comercializável justamente por isso, porque você consegue produzir diversas flores e cores e tons diferentes dessa planta. É um gênero altamente valorizado no mundo todo. Ele costuma ocorrer, né? As espécies de verdade costumam estar localizadas do México até o final da América do Sul. Então são plantas comuns da América, né? E você consegue encontrar elas no mundo todo a partir dos híbridos, a partir da procura de pessoas no mundo todo a partir dessa planta. Ela tem uma curiosidade muito legal, que ela dá essas folhas, e aqui ela é uma planta com os caules com muita facilidade em armazenar água, diferente de outras plantas, por exemplo, como a anterior. Então, a rega para ela suficiente, que seriam 2 vezes por semana, a não ser que você esteja num local muito quente ou então que esteja fazendo muito calor na época do ano que você está. Então, naturalmente, corriqueiramente, você pode estar regando ela 2 vezes por semana. Então, é uma planta também de fácil cultivo. O ideal é que você mantenha um substrato com uma boa drenagem, e a partir do momento que ela consegue drenar, consegue armazenar bastante água, isso faz com que você não precise estar tornando o substrato dela mais fechado, né? Por exemplo, com esfagno e outras coisas. Ela aceita muito, por ser uma planta epífita também, ela aceita muitas cascas, aquela mistura de carvão, brita, para ela poder criar as raízes. O ideal dessa planta é que você nunca plante, quando você for replantar ela, o rizoma, né? Que é essa partezinha aqui, enterrada no substrato. Não sei se vocês conseguem ver, mas rizoma seria isso aqui, seria a base antes do caule, né? E isso aqui, se você enterra ele, você acaba fazendo com que os novos brotos e saídas de novas hastes de flor não, mas de folha, venham a apodrecer. Então é perigoso. Você tem que manter as raízes enterradas, mas a parte de cima fora do substrato, de forma que você consegue perceber na foto, ela não está com o rizoma enterrado, ela só está com as raízes para baixo, buscando água, buscando nutrientes. Então você consegue ver uma planta saudável, e ela geralmente dá assim, em hastes, as flores. Vem uma aqui, nessa daqui por um acaso veio uma, e nessa aqui, nessa outra vagem, como a gente chama, não sei se vocês conseguem perceber, mas ela já possui botão vindo. Ela tem uma parte aqui já aparecendo. Então, de repente, vem 1, 2 ou até 3 botões. Então, é uma planta saudável, de fácil cultivo e cuidado. Ela é uma planta que gosta muito de temperaturas mais quentes. No entanto, não deixe ela no sol torrando. Ela gosta de ficar em locais quentes. Isso é diferente do sol bater diretamente nela. Então, cuidado com o sol também nela, tá bom? Então, é isso com relação a catleias. São diversas cores de flor e muito apreciado. Cuidado com o sol e cuidado com o excesso de água nela, tá bom? No top 7, a gente encontra muito a orquídea bambu, a arundina, né? Como é o nome correto dela. Então, o que é essa? Qual é a peculiaridade mais interessante dessa planta? Ela é uma orquídea terrestre e de fácil também cultivo. São todas muito fáceis, né? Naturalmente são muito comercializadas. Então, ela é o interessante dela é que é uma orquídea totalmente terrestre. Você planta ela na terra mesmo. E o que você costuma encontrar ela na rua, você costuma ver, né, essa planta, geralmente em decoração, em jardins, em muros, porque ela, não sei se você consegue ver daí, esse aqui é um vasinho que eu comprei para plantar no jardim mesmo. Ela vem assim, exatamente assim, quando você vai nos hortos comprar, ela vem com a planta e nesse suporte aqui de transporte dela. Você chega, corta ele e planta ela na terra. O que é? Ela, vocês percebem a forma como os caules dela se dão, as folhas, semelha, por isso o nome, né? O bambu.
Ela se assemelha demais ao bambu, ao próprio bambu. Então apelidaram ela de orquídea bambu. Aqui você pega e planta ela na terra e ela, se vocês perceberem, ela vai nascendo novas hastes aqui embaixo, de forma que tudo aqui são hastes novas, né? As mais altas já são antigas. Então, tá vendo aqui outra, ó, tudo haste nova, mostrando que a planta tá bem, e cada vez mais ela vai surgindo novas hastes e vai fazendo toceira. E isso faz com que você use elas para ornamentação mesmo, para paisagismo. Você usa ela em muros, em canteiros, porque ela vai rápido tomando uma dimensão muito grande e se alastrando. Então o indicado é que seja plantada em terra, mas você também pode plantar em vaso. Os cuidados da planta, né? Se ela tiver no chão, na terra, ela pode ficar sol pleno, diferente das outras que você tem que tomar cuidado com a insolação nelas. Ela pode ficar sol pleno e você pode estar regando ela todos os dias. Se você quiser plantar ela em vaso, o sol dela pode ser um pouco mais regrado também, não precisa ser pleno, até porque ela não vai ter todo o nutriente de um solo bom, ela vai estar no vaso, né? Mas você pode estar aí aproveitando ela no vaso. Evite que o sol bata nela o tempo todo. Um sombreamento já é melhor, mas você precisa manter ela ao sol. E a rega, que antes no solo direto seria todo dia, ela passaria a ser regada 2 a 3 vezes, necessitando de uma ótima drenagem, porque se você for drenar ela, se você for plantar ela e ela não tiver uma drenagem suficiente, você rápido apodrece ela. O ponto específico dessa planta é o sol. Se você mantiver ela longe do sol, você vai ter problemas com a floração dela. Se você mantiver ela próxima, né, recebendo o sol de forma direta ou indireta, a chance de você ver ela se desenvolver sem doença e podendo gerar flores é muito maior. Eu aqui em casa tenho ela estava com flor até há pouco tempo. Ela é uma flor roxa com uma parte branca. Ela tem aquele disco meio lilás, no caso, e algumas pétalas mais esbranquiçadas. Como ela também pode ser alba, né, que é toda branca. Então também tem aqui em casa, mas nesse caso aqui, dessa orquídea aqui, que está indo pro jardim aqui de casa, ela é a comum, vamos botar assim, não é a alba, né? Ela é a lilás. Então, aqui, deixa eu descer ela um pouquinho para eu tentar mostrar. Aqui nessas hastes aqui, ela vem. Isso se você estiver alimentando ela com luz e sol suficiente. Se vocês perceberem aqui, eu não sei se dá para ver, mas existe uma hastezinha antiga onde estava dando flor e aqui ela foi cortada. Após a floração, quando ela se encerra, ela vai dando uma flor seguida da outra. O interessante dessa planta é que ela dá flor o ano inteiro. Então quando ela para para descanso, você corta essa haste, porque ela já secou, ela não está mais verde, aí você sabe quando é a hora de cortar, você corta ela. Do lado, normalmente vão vir cakes, que são mudas, eu não sei se vocês conseguem ver, mas está vendo aqui, não é uma folha comum, são brotos de uma muda. Quando esse brotinho alcançar os 15 centímetros e tiver raízes, umas 3 ou 4 raízes, você pode cortar ele e replantá-lo. Antes disso, não é quando você leva, porque ele vai morrer. Então ela está aqui, é uma planta também saudável, também está se desenvolvendo. E aqui onde eu cortei a haste floral dela, estão vindo alguns cakes. Ela dá as hastes novas, que são embaixo, elas crescem. E essa planta, como ela está no vaso para transporte, ela ainda está pequena. Mas essa planta pode alcançar até 2 metros de altura e entorcerar rapidamente. Então cada hastezinha dessa, quando ela chega a 1,5 metro, normalmente ela começa a gerar flores e flores e flores, e ela vai durando uma época aí indeterminada até descansar e virem novos cakes, e esse é o ciclo dessa planta. Cuidado com o excesso de água se ela tiver em vaso, porque ela precisa ser altamente drenada. Eu tentei plantar uma dessa uma vez no vaso, não me liguei no dreno da água, e a água não empoçava, mas ficava muito retida. Então eu não consegui reparar nisso, e a planta foi apodrecendo, apodrecendo, e eu não consegui salvar ela.
infelizmente. Então, assim, eu testei novamente ela em vaso e usei uma drenagem boa, com uma camada de brita. E foi o suficiente, a planta respondeu e tá bem. E essa aqui foi comprada para pôr na frente de casa, na terra. E aí eu vou comparando para também saber como vou cultivando uma dentro do orquidário e a outra no jardim, para saber como elas vão se portar. Todas no sol e todas com muito boa drenagem. No solo, a drenagem se torna mais fácil. No vaso, você tem que ter um cuidado maior. E essa aí seria bem encontrada também. No top 6 foi colocada a orquídea Cymbidium. É uma orquídea muito difundida entre os orquidófilos. Você encontra ela também com bastante facilidade. E essa eu encontro até em mercados, né? Vendendo bastantes unidades delas. Hoje existem em torno de mais de 10 mil híbridos dessa planta. Então é uma planta também bem fácil manuseio, né? Para você poder criar novas espécies. Os produtores conseguem produzir novos híbridos a partir das espécies mesmo de planta. Essa daqui, acredito que alguém já tenha visto ela nos mercados serem vendidas. Ela é uma planta bem específica, ela é terrestre, podendo ser algumas com epífitas, então assim, você consegue ter um bom cultivo dela com um substrato que guarde pouca água, tem uma drenagem um pouquinho mais rápida, então não é indicado um esfagno ou musgo para ela, já que ela possui raízes muito grossas, então diferente das outras que são mais finas, a raiz dela retém muita água e nutrientes. Então se você encharcar essa planta, você possivelmente vai ter problemas com ela. Se você regar pouco ela, você torna a planta fraca. Então assim, você também precisa ter um controle de rega com ela. O ideal é que você veja quando o substrato está úmido e não volte a regar. Enquanto ele estiver úmido, não regue. O indicado seriam para épocas quentes, umas 2 vezes por semana. Se tiver muito quente, até 3. Mas na época fria, no máximo 1 por semana. E você vai acabar vendo isso de acordo com o próprio substrato. Então, não é uma regrinha, né? Regar 2 vezes ou 3 vezes por semana nesse caso. Dá para você acompanhar ela a partir do substrato. O peculiar dela é que ela gosta de climas mais frios. Então, por exemplo, aqui ela se torna uma planta extremamente complicada de cultivo para mim. Mas para uma pessoa que mora no sul do país, teria uma facilidade muito grande. Ou então em áreas mais frias, porque é onde ela consegue estar no clima natural dela. Então ela consegue sobreviver, se desenvolver e dar flores. Eu tô tomando uma surra para manter ela viva, porque aqui faz muito calor. Eu mantenho ela na sombra, batendo bastante claridade nela, nada de sol, o sol não bate diretamente nela, só luz o dia todo, luz. Tento manter ela regada, mas de forma que ela não fique nem encharcada, nem úmida, mas sim regada, e que ela não seque também. No entanto, eu não consigo um resultado muito satisfatório como eu tenho em outras plantas. Se tem uma espécie de orquídea que eu não consegui o sucesso, em todas que eu já tive eu tenho, é na Cymbidium, porque eu moro num local muito quente, que faz muito calor, e ela não vai pra frente, ela não dá flor. Se alguém souber ajudar, pode botar aí no vídeo, dá dica, porque eu tô sofrendo com ela. O resto eu tô aprendendo muita coisa todo dia, mas com as Cymbidiums eu tô tomando uma surra. Essa daqui, ela tá até bonita, ela tem um broto novo, ela já veio esse novo aqui, mas ela também não sai disso, ela não me dá flor. Eu acho que agora eu acertei o substrato para ela, com cascas bem pequenininhas de casca de pino com a mistura de carvão, tá vendo? São menores do que outras comuns que eu venho usando. Então nesse caso, para plantas pequenas de Cymbidium pequeno, o ideal é que você use cascas menorzinhas, para ter para raízes se prenderem. Ela tá se desenvolvendo, mas ela fica nisso, ela não cresce muito mais que isso. E as flores geralmente são as que saem da planta
e fazem aquele cacho de flor. Na maioria das vezes, pelo menos. Nesse caso aqui, eu ainda não consegui repetir a flor dela. Vamos ver se esse bulbo aqui ele se desenvolve, esse broto se desenvolve e ela me dá novos brotos. E mais pra frente eu trago o desenvolvimento dela, torcendo para que ela suporte aqui nesse calor brabo do Rio de Janeiro. No top 5 aparece a Wanda, a orquídea queridinha dos orquidófilos, queridinha de muitas pessoas que não sabem nem que é orquídea, mas já descobriram que é uma planta extremamente bonita, delicada e que atrai muita gente pela beleza que são suas flores e as raízes aéreas da planta. Essa daqui é uma Wanda, por exemplo. Você pode notar que o cultivo dela se dá assim, basicamente. Ela fica com as raízes expostas o tempo todo, você não bota substrato nenhum nela, não precisa. E ela fica assim. E essa beleza com as raízes para fora, soltas, é o suficiente para atrair a atenção das pessoas. E claro, as flores delas são flores bonitas, vistosas e extremamente coloridas, então elas chamam muita atenção. Então, geralmente essa planta sai uma haste dentro de uma dessas folhas, assim, entre elas, né? E sai a haste e com as flores. Você pode estar usando ela na decoração, em paredes, em jardins suspensos, jardins verticais. Então muitas pessoas usam elas para usar especificamente em decoração de casa. A Wanda, né, ela possui, por ela não possuir nenhum mecanismo de armazenamento de água, você necessariamente estaria tendo que regar ela mais vezes do que uma planta comum. Então, basicamente, para você ter um bom desenvolvimento da planta, você precisa de duas coisas. Bastante claridade na planta, você pode deixar o sol bater até um pouco nela, não precisa cobrir ela o tempo todo. Pode deixar encostar um pouco o sol nela, claro, o sol mais fraco, não aquele mais forte do dia. Muita luz o dia todo, não raio solar, muita luz. E água, se você puder regar ela todos os dias, é bom. Pelo menos as raízes. As folhas, você rega às vezes. As flores, você não precisa molhar. Mas folha e raiz, você pode regar constantemente. Principalmente as raízes. É uma planta que não acumula água, né? O bulbo dela é muito fino e ela não retém água nenhuma. Então ela retira a água dessas raízes. Como ela também não está grudada em lugar nenhum, ela muitas vezes como é que eu posso falar? Ela é fixada em paredes e ela fica assim, com as raízes expostas e aéreas. E isso, quando você joga água nela, bate, e a partir disso você consegue fazer com que a planta recupere os nutrientes, retire da água que está em contato com as raízes, tudo que dela ela precisa. Então a necessidade da planta é essa. Uma boa iluminação, porque se você não der sol o suficiente para ela, ela não vai te dar flor. É como se fosse uma troca, né? Se você não botar ela no sol, ela não vai te dar flor. E bastante água nela. Então ela é uma planta que não acumula água, então você tem que regar. Ela não requer um vaso, não requer substrato. Mas se você quiser botar ela no vaso, você pode botar no vaso também. Mas você não precisa fazer com que fique água nela, porque também você pode acabar apodrecendo as raízes dela. Então cuidado com isso. As raízes normalmente são cultivadas assim, expostas, desse jeito mesmo. Ela fica pendurada lá no orquidário dessa forma. Aqui não é tão comum, mas às vezes saem. São aqueles brotos, né, de novas plantas, novas orquídeas. Isso aqui são cakes da planta original. A partir disso aqui, eu posso tirar uma muda da Wanda. Só que, não sei se dá pra ver, mas elas só saíram as folhas. Tá bonito e tudo, mas não saiu raiz nenhuma da Wanda nova. Enquanto não sair raiz, eu não posso tirar ela daqui, porque se eu tirar ela vai morrer. E a mesma coisa acontece nessa. Ela tá saindo uma planta nova, mas ainda não saiu raiz nenhuma. Então quando tiverem 3, 4 raízes, você pode tirar ela daqui. Se ela já tivesse com raiz, talvez eu até pudesse estar tirando ela agora, mas ela não tem raiz nenhuma. Sem raiz eu não posso arrancar ela daqui, senão ela vai morrer. O broto, a planta original vai continuar normal, tá bom? Então aqui é a mesma coisa com esses brotos assim. A floração
Acabou, você pode cortar a haste junto, com cuidado para não machucar a planta, mas de forma que você não deixe aquela haste seca, pendurada. Você pode cortar ela. E as florações saem aqui entre uma e outra. E é isso aí. Ela é muito encontrada, então se você gostou, procure ela no mercado ou em alguma floricultura que você vai com certeza encontrar. No top 4, a gente encontra muito em lojas e mercados as Denfal, que são essas plantinhas aqui, ó. Ela é comum também, a beça, você consegue encontrar ela até em mercados. Redes grandes de mercado, como por exemplo, sei lá, Carrefour, Walmart, são mercados que vendem plantas, né, extras, essas coisas assim, e você consegue encontrar delas. É uma planta específica, de fácil cultivo, e ela tem um porte elegante, né, e por isso atrai muitos colecionadores. Ela possui essas hastes aqui, esses pseudobulbos, né, e com folha, perdão, nelas todas. O que acontece é que quando às vezes a planta tá na época de floração, essas folhas caem. E quando as folhas caem, a pessoa pensa que está seca e corta. Ela está cometendo um erro, porque muitas vezes ela sai flor dessa haste que está seca, sem folha, né? Porque na verdade ela não está seca, ela só está sem a folha. Ela cai a folha para dar a flor. Aqui, tá vendo? Ela secou, ou melhor dizendo, ela perdeu as folhas, mas ela está verde. Não sei se vocês conseguem perceber. A mesma coisa essa aqui. Aqui é uma haste antiga que eu tenho até que cortar. Mas vocês percebem que ela está verde, igual essa. E olha por onde saíram as flores dela. Tá vendo? Deu flor aqui e ela deu flor aqui. Aqui ela ainda está com folha, perdão. Nessa, a folha se manteve, mas vocês percebem que a flor acabou saindo. Então ela é assim, ela acaba dando a flor no alto da haste dela. É uma planta comum que você pode estar regando ela 2 a 3 vezes por semana, dependendo da época do ano. Ela costuma dar flor, geralmente, nas épocas mais secas, né? Que seriam o outono ou o inverno. E o substrato que você pode estar usando nela é algo que não precise reter tanta umidade, já que você vai regar ela mais vezes, né? Ela também não gosta de ter as raízes muito encharcadas, então é necessário que você tenha uma boa drenagem. A partir disso, cascas de pino maiores do que as que eu já mostrei aqui, tá vendo? Em pedaços maiores já, você consegue botar na planta e ela vai bem. Você não precisa muito do esfagno nesse caso, e ela consegue se desenvolver bem. Cuidado para não deixar a terra encharcada, e assim que você perceber que ela começa a secar, você pode voltar a regar a planta e ela vai se desenvolver bem. Evite molhar os pseudobulbos novos que estão surgindo, porque eles são mais frágeis e você pode acabar apodrecendo eles. Então é bom que você geralmente molhe apenas a base da planta, as raízes dela, tá? E outra curiosidade dela é que você tem a tonalidade da flor, né? Por exemplo, do branco ao vinho, passando pelo lilás, pelo púrpura, pela lavanda. Então você tem uma diversidade de cores nessa planta, tá bom? Então ela atinge um leque muito grande de gostos. Ela tem floração de diversas cores, é só escolher e ter na sua coleção. No top 3, a gente encontra os dendróbinos. São uma planta também extremamente comum, com fácil cultivo, que você encontra muito em lojas e mercados também. E ela é bastante difundida no Brasil, apesar de não ser daqui, né? É uma planta de fácil cultivo, aceitando climas do alto do Himalaia até um clima mais severo do deserto da Austrália, por exemplo. Então ela consegue sobreviver. Então ela veio para o Brasil e aqui ela conseguiu encontrar um clima agradável para ela e ela se desenvolveu. Então em diversos locais no Brasil você encontra ela com pessoas amarrando elas em árvores ou até mesmo em vasos, cuidando dela em casa. É uma planta comum e muito utilizada em arranjos, né? É uma espécie que tem em torno de 1.500 exemplares, espécies, né? Não híbridos nem nada, mas espécies, 1.500 espécies, e varia bastante. Mas elas têm uma variação confortável de clima, elas aceitam o clima com mais facilidade, né?
Então, por exemplo, no Brasil elas se desenvolveram muito. Essa daqui é um exemplo de uma dendróbio em casa que eu tenho, que é o anósmo. Ele tem uma flor um pouco mais lilás, né? Um pouco de branco nela também. E também, como ela se dá essa floração? Essas folhas geralmente caem todas. Esse vaso fica aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui eram diversas hastezinhas de folhas aqui. Eu cortei e fiz algumas mudas. Já distribuí muda para muita gente e todas elas estão bem, estão rendendo aí. E essa aqui era a minha planta original. Eu mesmo já tirei muda dela e está guardada aqui em casa também no orquidário, crescendo e se desenvolvendo. Essa daqui era a planta maior que eu tinha. Hoje ela já está voltando a se desenvolver, ela já está recuperando esses cortes que eu fiz, que foram bastantes. Mas você vê que a planta está saudável. E essa haste aqui, ela cresce e quando ela chega próxima à floração, ela perde essas folhas verdes todas, ela fica num aspecto seco, né? Mas ela tá viva, tá verde, igual a denfal anterior, assim como as outras. E a partir dessa haste, ela começa a brotar os botões de flores. E ela dá um cacho cheio de flores também. Então é uma planta bem bonita e de fácil cultivo. O ideal é que ela tenha bastante luminosidade, porque se você não deixar ela no sol, não deixar ela com luz, né, plena, claro, sombreada, mas com bastante claridade, você não vai ver a flor dela, porque ela precisa do sol também, dessa claridade que o sol dá. Então é necessário que você mantenha ela num local bem claro e arejado. As raízes dela, não sei se vocês conseguem ver, elas saem do vaso. Então elas gostam de ficar bem aeradas, bem leves, né? Elas não gostam de ficar para baixo do vaso compactadas, sufocadas. Então elas muitas vezes são plantadas em árvores. Daí vem o nome dela. O dendróbio, ele é o que? Plantas que vivem em árvores, né? É o significado desse nome. Então a maioria delas é assim que é cultivada. Você pode plantar ela em vaso, mas em vaso você precisa ter uma boa drenagem e regue ela menos vezes. Se ela for cultivada em troncos ou árvores, você você precisa, na verdade, regar ela todos os dias, porque ela precisa de bastante água. Então, você vai regar abundantemente todos os dias. Isso se ela tiver em tronco ou árvores. Se ela for em vaso, você pode regar ela 2 vezes por semana, de forma que você não deixe a água empoçada nas raízes dela, porque se ficar muito úmido, você vai matar a raiz dela e naturalmente a planta vai vir a morrer. Então, cuidado com isso. Aqui, quando eu falei que tirei a muda dessa planta, eu cortei aqui, não sei se vocês conseguem ver, foram cortes aqui, e a partir desse corte você consegue pegar e fazer algumas mudas. Eu cortei alguns galhos antigos, né, de floração antiga da planta. Os verdes eu não cortei, porque vão me dar flor em breve. O que eu já tinha cortado eram os galhos secos. Eu podia ter cortado até um pouquinho menos, para não enfraquecer tanto a planta. Mas eu achei que ela ia suportar bem, e ela suportou e ela está voltando a desenvolver. Então, o cultivo dela é esse. Cuidado com o sol. Se você não der muito sol para ela, ela vai morrer. E água, se você regar ela extremamente abundante no vaso, você pode afogar ela. Se for em tronco, você pode estar vindo a molhar todos os dias. E ela tem diversas flores e cores também dela. Também é uma planta muito fácil, cultivo e bem encontrada nas lojas. Em segundo lugar, nesse top 10, a gente coloca as Oncidium, que também são uma planta bem divulgada, bem comercializada e bastante apreciada no público que aprecia orquídeas e tudo mais. O cultivo dela se dá de uma forma muito fácil, né? Ela costuma, geralmente, na sua grande maioria de espécies, ser epífita. São em torno de 600 espécies espalhadas na América, né? Mais ou menos na América tropical. Então são 600 e 100 mais ou menos estão no Brasil. O detalhe dela é que a maioria delas são epífitas. Algumas podem ser terrestres e algumas até rupícolas, que são aquelas que se prendem a pedras, né? Mas o mais comum, de fato, são as epífitas, que são presas em galhos, árvores e troncos. Então essas plantas,
né, quando você comercializa ela, geralmente são as que são epífitas. Logo, o cultivo delas é fácil, mas você precisa, semelhante à natureza, tornar ele, né? Então você utilizaria o que de substrato? Geralmente cascas, carvão, brita, coisas que fazem uma drenagem rápida, né? E permitem que a planta não fique com a água encharcando o vaso dela. Permite uma ventilação maior das raízes. Essas plantas se dão com cachos, né, gerando um monte de flores nos cachos, algumas com aroma, e quando o aroma existe na planta, ele é muito intensificado. Um exemplo disso é aquela Oncidium Cherry Baby, que ela tem um cheiro, ela exala, né, um odor idêntico, ou bem semelhante pelo menos, ao do chocolate em si, né? E ela é muito agradável, perfuma a casa toda, e ela é muito vendida, muito comercializada, justamente pela beleza e, claro, pelo cheiro que ela exala. Então é isso. Você pode estar regando ela 2 ou 3 vezes na semana também. É uma planta que prefere mais umidade no ar do que umidade no substrato. Então, se você conseguir manter um local úmido, né, isso você faz com vasinhos com brita próximos à planta. Não precisa ser embaixo, né, como algumas plantas. No caso das orquídeas, isso não é muito legal. Você pega vasinhos com água e bota brita, só para ficar úmido, não é água empoçada, né? E não é na planta, são próximos ao local que você deixa as suas plantas. Isso você torna o ar mais úmido. E você pode estar fazendo isso com as oncídias, que elas preferem uma umidade maior do que o substrato. Claro, você não pode deixar de regar elas. Então, nesse caso aqui, você consegue regar ela 2 vezes por semana ou 3. Vocês percebem que a raiz dela, tá vendo? É fora do vaso. Olha essa daqui, ela tá para fora do substrato. Ela consegue pegar da umidade do ar a água que ela precisa. Então não necessariamente eu preciso estar encharcando o substrato o tempo todo. Então eu posso estar regando 2 ou 3 vezes. Nesse caso aqui é uma Oncidium também, aquela Twinkle, que são umas florzinhas pequenininhas, são os cachinhos pequenininhos que dão nela. Essa daqui no caso é a branca. Nesse exemplo aqui, como ela está no toquinho, né, você faz uma mistura com esfagno e prende as raízes dela aqui. Vocês dá para ver. Existem brotos saindo. Ela acabou a floração dela agora. Esse brotinho era novo, com flor, e agora acabou de sair. Você precisa regar ela todos os dias, porque a drenagem é muito rápida, né? Não fica água aqui. Então você pode regar todos os dias. Evita molhar as folhas para não apodrecerem nada, não ficar nada dentro delas e apodrecer a planta. Então molha bastante o tronco, molha bastante o substrato, que são os esfagnos, e as raízes da planta. Você vai conseguir um bom resultado com ela e ela vai se desenvolver e logo tem as raízes se prendendo no tronquinho. E você vai ter um desenvolvimento bom. Um exemplo de oncídio também bem comum é aquela oncídio chuva de ouro, que são umas flores com as pétalas amarelas. Elas fazem uns cachos muito bonitos também caindo. E esse cacho todo ele é amarelinho. Então também é bem comum. E ela é bem encontrada até na natureza. É muito fácil até de se encontrar. Tá bom? E no top 1 desse vídeo, naturalmente a gente encontra qual planta? A Phalaenopsis, que é aquela mais vendida, mais comercializada em hortos, mercados e qualquer loja de planta. Você vê ela ser vendida até na rua, em dias de mãe, avó, namorado. Você consegue encontrar ela ser vendida nas ruas. Então é uma planta muito comercializada. Claro, a beleza dela é única e específica, né? Vocês podem ver nessa florzinha daqui, dessa Phal mini, ela lembra muito uma borboleta, onde é também muito chamada de orquídea borboleta, né? Dá para ver o formato dela, dessas pétalas juntas, das sépalas juntas. Então ela se parece muito com uma borboleta. É uma planta de extremo fácil cultivo. Vocês conseguem estar cultivando ela com muita facilidade, né? Basicamente, ela é uma planta que não gosta tanto de luz. Você pode deixar ela num local com mais sombra do que luz. Claro, precisa ter bastante claridade, mas de forma que
menos do que qualquer outra planta, por exemplo. Então você consegue botar uma planta dessa dentro de casa, por exemplo. Ela não precisa de tanta luz quanto as outras. O sol jamais batendo nela, ela pode estar trabalhando em sombra, em meia sombra, né? Aquela luz indireta do sol. Ela gosta de um substrato com uma boa drenagem. Geralmente as pessoas botam ela em vasos transparentes, plásticos transparentes, para você saber justamente se o vaso tá hidratado ou não tá. Se ele tá com água ou se precisa. Mas você consegue ver quando as raízes estão saindo do vaso que a planta está seca ou está hidratada demais. Então você consegue acompanhar. Se ela não tiver muitas raízes para fora, o ideal é que você realmente bote um vaso transparente para você poder acompanhar a rega dela. Você pode estar regando ela também 2 a 3 vezes por semana, dependendo da época, né? Nesse calor que está fazendo aqui, eu estou conseguindo regar ela 3 vezes na semana. Ela tem uma boa resposta, porque a água não está ficando nela o tempo todo, então eu não estou deixando ela encharcada e eu consigo uma boa resposta. Tanto que a raiz dela, se vocês forem ver, tá com a pontinha verde, ela tá bem viva, tá inteira, tá se desenvolvendo. As folhas dela escuras, bonitas. Essa daqui o vasinho quebrou, infelizmente, a folha quebrou, mas ainda não ficou amarela nem nada, mas veio a ocorrer esse acidente. Mas a planta tá bem e daqui a pouco volta outra folha a se desenvolver e a planta continua. Então a planta tá bem e veio a floração dela mais uma vez aqui em casa. É uma planta muito comum de ser comprada, escolhida para presente, pelo fácil cultivo, claro, mas ela também pode estar florindo de 2 a 3 vezes ao ano. Então a floração dela é constante, né? Então uma planta que vai florir 3 vezes ao ano, podendo durar aí quase um mês de floração, você tem flor praticamente o ano inteiro. Então é uma planta de fácil cultivo e que responde muito bem ao tratamento, gerando flores o ano todo. E foi isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham visto, tenham aprendido alguma coisa, também procurando, vendo alguns detalhes, aprendi muita coisa fazendo. Então, se gostou, curte aí o vídeo, compartilha e comenta. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar, que aí eu tô tirando dúvida, tô aprendendo também, então a dúvida de vocês pode ser minha. Se vocês tiverem alguma coisa, podem comentar aí, gostaram, não gostaram, pode deixar aí, tá bom? Eu agradeço e é isso aí.